Efésios capítulo 5, no versículo 22. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós estamos tratando esses dias sobre família. É um seminário sobre a família, o bem maior que Deus nos entregou, a instituição divina, que veio do seu próprio coração, da sua soberania, da sua absoluta vontade. E nós estamos assistindo, como eu disse ontem, às crises familiares terríveis, que estão assolando esse último século, essa última geração, e que também estão assolando as famílias cristãs. E uma das áreas que tem sido também atacadas é o casamento, o matrimônio, o relacionamento entre marido e mulher. E é isso que nós vamos tratar essa noite. Nós necessitamos de ter um casamento saudável. Nós necessitamos de ter um relacionamento conjugal instável, saudável, coeso, sólido, amadurecido. E como nós fazemos, como atingir, como ter, como sustentar um casamento, como fazer com que ele esteja saudável, forte, robusto? É consultando a revista Caras, como muitos cristãos fazem, é consultando a revista Contigo, é assistindo programas da TV, da Ana Maria Braga, do Mais Você, da Rede TV, da Record, e usando as técnicas e princípios dos artistas seculares, da nova era. É assim que se tem um casamento sólido, é assim que se cura um casamento, que se ergue um casamento. Como? É através da psicologia, é colocando os princípios psicológicos de Freud no contexto do casamento, para ver se ele dá uma guinada, para ver se as feridas são curadas, para ver se ele se torna feliz. São com esses artifícios, esses recursos, que você resgata o casamento, que você bloqueia o ataque externo que o casamento está recebendo, que você o mantém alicerçado, saudável, e posteriormente, com um casamento forte, saudável, uma família forte, saudável. Não. Nós, como igreja, como povo de Deus, como pessoas que têm a mente de Cristo, como pessoas que foram justificados pela fé e pela graça, salvos da ira de Deus, nós que fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, nascendo de novo, não são essas as maneiras de nós sustentarmos o nosso casamento. Não são esses os artifícios, subterfúgios, recursos que protegem, alicerçam, sustentam e deixam o casamento feliz, saudável e poderoso. É a palavra de Deus que norteia o casamento. São os princípios, preceitos e conceitos que estão descritos na palavra, que norteiam, alicerçam o nosso casamento. São os princípios deixados nas Escrituras, que vão nos trazer um casamento saudável e feliz, que vão restringir o divórcio, o adultério, a infidelidade, que vão restringir de chegar até nós, que vai impedir com que o amor se esfrie, com que a atração sexual se perca antes do tempo. São esses princípios que vão fazer o respeito, o afeto, o carinho, a lealdade, o companheirismo do casal serem duradouros.
E o bem da verdade é que muitos cristãos, muitos casamentos estão naufragando, estão em completo caos, destruição dentro da igreja. Casamentos cristãos, cristãos sinceros e professos, estão naufragando nos seus matrimônios por não aplicarem conceitos bíblicos detalhadamente na sua vida conjugal. Estão aplicando conceitos seculares. Nem sequer sabem o que as escrituras dizem acerca de como ser um marido, de como ser uma esposa, de como ter uma vida íntima sexual ativa, de como lidar com a traição, de como lidar com a infidelidade conjugal, de como é ser um esposo bíblico, uma esposa bíblica. A maioria está sofrendo, porque Oséias disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento. A maioria dos casais estão perecendo por falta de conhecimento bíblico acerca do matrimônio, acerca do relacionamento conjugal. E talvez é isso, uma das causas. E para que nós então venhamos curar esses casais, sustentar esses matrimônios, resolver as crises e as anomalias que estão envolvendo ele, para que nós venhamos proteger dos ataques externos de Satanás, do mundo, da mídia, da imoralidade, do próprio pecado de Adão que nós habita, nós deveremos recorrer às escrituras. Elas têm a base para nossa felicidade, consistência, alicerce conjugal. Abra seu coração então, abra o seu coração, marido, mulher, esposo, esposa, jovem, solteiro que um dia vai se casar. Esses princípios são aplicáveis a todos que estão aqui. E você, se você quer um casamento bíblico, reto, saudável, você deve aplicar o que Paulo diz aqui nessa carta. Essa carta foi escrita aos cristãos de Éfeso, e aqui no capítulo 5, na altura do versículo 22, ele dá umas recomendações para a família, e mais propriamente dito, para o casamento, para a vida da esposa e do esposo. Nós vamos começar a tratar do papel da mulher, depois do papel do esposo. Se é uma coisa que pode trazer saúde para o casamento, que pode trazer felicidade, e se é uma coisa que pode trazer o contrário, tristeza e destruição, é as pessoas da família, os casais, não terem suas posições definidas dentro da família. Você precisa saber qual é o seu papel dentro do casamento. Você precisa se portar de conformidade com o seu papel dentro do casamento. O princípio para o matrimônio não é secular, é bíblico. E se houver uma inversão das posições, uma inversão dos papéis no relacionamento, no casamento, vai haver crise, saturação, vai sucumbir o casamento. Deus colocou o homem para ser o cabeça, a mulher para ser a auxiliadora. Deus colocou o homem na posição de liderança, provisão, controle. Deus colocou o homem para ser o educador, o protetor, o provedor do lar. Deus colocou a mulher para ser auxiliadora, idônea, submissa na criação e educação dos seus filhos, e auxiliando o homem na função prioritária de conduzir o casamento e a família. Se esses papéis não estiverem bem definidos, o seu casamento vai naufragar. Se na sua casa não há característica da autoridade masculina, se você perdeu o referencial paterno de autoridade, ou o referencial de marido como autoridade, se a sua mulher tem tomado todas as decisões, tem dirigido o seu lar, tem cuidado das finanças, da educação, tem decidido quem vai, quem volta, quem entra e quem sai, vai haver crise. Se você não tem sido uma mulher submissa, idônea, se você tem sido uma mulher que manda, subjuga, oprime o seu marido, vai haver problemas no seu lar, saturação. Você vai perder o controle dos seus filhos, a educação dos seus filhos será errônea, precária, antibíblica. Vai haver uma crise no relacionamento íntimo, na área sexual. Vão haver brechas, e possivelmente essa casa, essa família, está dando legalidade para um ataque e para hospedar um parasita chamado Satanás e os seus demônios.
pois o que sai do princípio bíblico exigido se torna ilegalidade. E o legalista Satanás pode tocar nas suas famílias, no seu casamento. Defina a posição, estudando as Escrituras. Primeiro a Bíblia diz assim no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Primeiro ele vai trazer da mulher, o papel da mulher dentro do casamento, o papel da mulher com o cônjuge, qual é? Não é de liderança do lar, não é de autoritarismo, não é desse feminismo secular, mundano, ímpio, demoníaco, é de submissão ao seu marido, é submissão ao seu marido. No português mais claro, ele está querendo dizer, mulheres, obedeçam a vossos maridos, é mandamento, é princípio. Obedecer no quê? Presta atenção, Gênesis 2:24, quando Deus está formando a terra e os seres, Ele cria o homem, e Ele diz assim, ide, multiplicai, dominai, exercei autoridade, governai o mundo. Mas depois Ele diz, não é bom que o homem fique só, lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja bem, Deus estava vendo que o homem não conseguiria governar a terra sozinho, não conseguiria estar ali lidando com aquela missão de executar a vontade de Deus sozinho. Qual era a vontade de Deus? Governar, dominar, cuidar da criação. Então ele cria a mulher e lhe faz auxiliadora idônea. Qual que era o propósito da mulher? Liderar a terra? Não. Mandar na terra? Não. Governar a terra? Não. A mulher tinha a função de auxiliar, ajudar, cooperar com o homem no governo da terra. A mesma coisa aqui, esse é o propósito. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Submissas ao quê? A função que o marido tem. Qual é a função do marido? A função do marido é educar, a função do marido é prover, a função do marido é proteger, a função do marido é governar o lar. Então a mulher auxilia o homem na educação que ele presta aos filhos, auxilia o homem no governo da família, auxilia o homem no governo das finanças, auxilia o homem na proteção do lar, e principalmente a mulher auxilia o homem na prática da vontade de Deus. A função do homem é fazer o quê? Governar o Éden, a vontade de Deus. A mulher submete a um homem que tem como prioridade executar a vontade de Deus. Um homem de oração, um homem que lê as Escrituras, um homem santo, um homem que tem a sua vida em dia na sociedade, um homem que ama os filhos e a esposa, um homem que busca em primeiro o reino. Então a mulher é submissa a esse tipo de homem. Vós mulheres, sejais submissas ao seu próprio marido. Esse é o seu papel, submissão ao seu marido. Veja só, você precisa saber algumas coisas da mulher submissa, da função da mulher. A Bíblia diz que, Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. No contexto de Efésios, quem é a mulher sábia e a mulher tola? A mulher sábia é aquela que submete ao seu marido. A mulher sábia é aquela que obedece ao seu marido. A mulher tola é aquela que não obedece ao marido. A mulher tola é aquela que resiste à autoridade do marido. A mulher tola é a feminista, é aquela que acha que está em igualdade de posição com o homem, é aquela que não aceita as ordens e as direções do homem. Nós estamos vendo no meio secular um ataque da mídia, da sociologia, das ciências humanas, da psicologia, contra a família, com esse advento do feminismo, que a mulher é igual ao homem. Preste atenção,
A mulher não é igual ao homem. E quando eu digo que a mulher não é igual ao homem, eu não estou dizendo que a mulher é inferior ao homem. Ela apenas ocupa uma posição diferente na igreja, na sociedade e no casamento. Agora, esse movimento quer dizer que eles são iguais, que a mulher tem tanta autoridade, capacidade, pode exercer a mesma função que o homem. Isso não é verdade. E aquele que aplica isso no contexto do casamento, está infringindo a lei espiritual de Deus, dada em Gênesis. Vai entrar em crise, em colapso, esse casamento. Não foi feito. Presta atenção. Há geneticamente, anatomicamente, psicológica e emocionalmente, diferença entre homem e mulher. Isso é uma coisa lógica. E se houver a inversão das posições, sabe o que vai haver? A mulher que lidera o lar, ela não vai aguentar, ela não tem estrutura emocional, física, biológica e espiritual para ser o cabeça da casa. Ela vai saturar. Os filhos vão perder o referencial de autoridade. E aquele casamento e aquela família vai ser um transtorno. Não pode acontecer isso. Então a mulher não detém autoridade sobre o marido, nem detém a última palavra sobre o seu lar. Ela é submissa, e essa é a função dela como esposa. E essa é a mulher tola, é a que quer exercer autoridade. O que ela faz? Destrói o seu lar com as próprias mãos. Destrói o referencial de pai e de marido para os filhos. Destrói a autoridade espiritual imposta por Deus. Haverá crises, haverá inversão de posições, saturação. Essa é a tola que destrói com as suas próprias mãos. Provérbios 31, do 10 em diante. Todas as mulheres estudam em casa. O que diz? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede em muito ao dos rubis. O que quer dizer mulher virtuosa? Provérbios vai descrever mais de 15 versículos, definindo a mulher virtuosa. Mulher que tem virtudes, qualidades, é boa dona de casa, é boa mãe, é boa negociante, é espiritual, é sábia nas palavras, se veste bem, é santa, é pura, é casta, é de oração. E sobretudo, quem que é a mulher virtuosa? Submissa ao seu marido. Se eu trocasse o virtuoso pelo submisso, ia dar bastante nesse século. Mulher submissa, quem achará? Está difícil achar. Ela é a mulher virtuosa. Geralmente a mulher que não é virtuosa, está descrito em Provérbios 21, 19. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa. O gotejar de água em dia de chuva, o gotejar contínuo de água em dia de chuva, e a mulher rixosa, tanto um como a outra são a mesma coisa. O que é a mulher rixosa? É a mulher iracunda, mandona, generala, a que impõe, a que oprime, a que não obedece, a que fala muito, a que quebra o pau, que bate boca, que questiona, contesta. Essa é a rixosa, essa é a tola, essa é a que não possui virtudes, e essa está quebrando o padrão bíblico do 22. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E por que Deus colocou isso? Por que eu tenho que obedecer ao meu marido? Por que eu tenho que submeter? 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Por quê? Presta muita atenção. Por que mulheres você tem que obedecer? E quando você deixa de obedecer, o que acontece? Vós mulheres, sejais submissas, obedecei vossos maridos. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre vós. Porque ele é o vosso cabeça. Como assim? Como Cristo é da igreja.
Como Cristo detém autoridade sobre a igreja, assim vossos maridos, esposas, têm autoridade sobre vocês. Como Cristo, como a igreja é submissa e obedece a Cristo, assim vós, mulheres, devem obediência e submissão ao vosso marido. Então presta atenção, não cumprir esse versículo aqui, não compreende só um ponto de vista, só um detalhe bíblico, é a quebra de um princípio espiritual. Por quê? Presta atenção, 22 diz assim: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como é que é? Eu tenho que me submeter ao marido como esposa, como se eu estivesse me submetendo ao Senhor. Eu tenho que obedecer ao meu marido como esposa, como se eu estivesse obedecendo ao Senhor. Significa que as mulheres que não obedecem, submetem aos seus maridos, não estão obedecendo, submetendo a uma autoridade imposta por Deus. Acontece que as mulheres que não se submetem aos maridos, não estão se submetendo ao próprio Deus. O versículo é claro: vós mulheres, submetei os vossos maridos como se fossem o Senhor. Como ao Senhor, vendo no marido uma autoridade espiritual, vendo no marido a carta escrita e princípios bíblicos a serem seguidos, vendo no marido uma ordem de mim, Cristo, inserida nele. Então deixar de cumprir esse versículo é muito mais que uma opção feminina, é quebrar, é passar por cima da autoridade de Deus no homem, no marido. Como a igreja obedece Cristo, como que a igreja obedece Cristo? Com amor, com submissão, com zelo, de bom coração, com alegria. Não é assim que a igreja, eu e você, a igreja, o povo, o corpo de Cristo, obedece a Cristo? Assim também, mulheres, não gemendo, não com ira, não contestando, não rangendo os dentes, mas com amor, porque a igreja entende que obedece a Cristo, submete a Ele, com bom coração, com alegria, com disposição, vendo que Ele é o Salvador, aquele que morreu, ressuscitou, aquele que detém o controle de todas as coisas, aquele que é a autoridade sobre a igreja. Então nós obedecemos. Assim, mulheres, respeitem vossos maridos. Assim, mulheres, obedeçam com amor vossos maridos, com zelo, com bom coração, com alegria, felicidade, como se estivessem obedecendo o próprio Deus, ou direções do próprio Deus inseridas na vida do seu marido. Você não pode fazer, porque o contrário disso compreende rebelião contra Deus. As mulheres que não se submetem aos seus maridos, escute, as mulheres que não obedecem aos seus maridos, as mulheres que mandam nos seus lares, as mulheres que são cabeças das suas casas, as mulheres que são cabeças dos seus maridos, as mulheres que dão a última palavra, que controlam o dinheiro, o governo do lar, que controlam até a área íntima da casa, as mulheres, as generalas, as feministas, estão em rebeldia contra Deus, estão em pecado de rebelião contra Deus. É isso que as escrituras dizem. E talvez você está imaginando tantas outras coisas que você queria ouvir para curar o teu casamento, mas Deus está dizendo, talvez a crise que ele se encontra é exatamente porque esses simples princípios estão sendo deixados de lado. Rebelião. E a Bíblia diz que o pecado de rebelião é como de feitiçaria. Cuidado, mulheres, com esse movimento feminista. Você muitas vezes fecha o coração para esse versículo por achar que Paulo é machista, por achar que isso é um absurdo. E ainda muito mais, porque no versículo 23, Paulo vai dizer, sejam submissas em tudo aos vossos maridos, completamente,
de forma integral, toda a sua vontade, entregue à vontade do seu marido. Então você ouve isso e não obedece por achar que isso é uma acepção de pessoas, mas você está enganado, porque quando nós lermos o papel do homem, você vai entender que tipo de homem e por que você deve ser submisso. Você não está obedecendo um tirano carrasco, que vai usar e abusar de você. Você não está submetendo em tudo um homem que usa você, os filhos e a casa para o governo próprio, para o seu bem. Não, é um homem que tem como meta fazer a vontade de Deus. Então você está submetendo em tudo um homem que tem como prioridade fazer a vontade de Deus. E uma das coisas que eu vou dizer o que é a vontade de Deus é o marido dar a vida pela mulher. A Bíblia não manda a mulher dar a vida pelo filho. A Bíblia não manda o pai dar a vida pelo filho. A Bíblia não manda a mulher dar a vida pelo esposo. Só um caso Deus manda dar a vida: o marido deve dar a vida pela esposa. Então, você acha Paulo machista? Pedir para você submeter em tudo um homem que é capaz de dar a vida por você? Esse é o papel da mulher. Então, se você trouxe papel e caneta, pode tomar nota de Provérbios 21, 19, Provérbios 27, 15, Provérbios 14, 1 e Provérbios 31, do 10 em diante. Você pode anotar Gênesis 2, 24, 2, 27 e Gênesis 1, 18. Provérbios 21, 19, Provérbios 27, 15, Provérbios 14, 1, Provérbios 31, versículo 10 em diante, Gênesis 1, 18, Gênesis 2, 24 ao 27. Outra coisa, presta atenção, quando falamos de posição, entenda isso. Deus, na sua onisciência, por causa do seu plano engenhoso e da sua mente toda poderosa, sábia e sacra, Ele faz posições diferentes para formar um todo. Não são duas pessoas iguais que se formam, são duas pessoas diferentes que se formam. O homem, diferente da mulher, unidos no matrimônio, se completam. Então, mulher, você é diferente do seu marido. Marido, você é diferente da sua mulher. As posições de vocês são diferentes. Só que isso não quer dizer que você, mulher, é inferior. Porque Gênesis diz assim: Deus criou macho e fêmea, a sua imagem os criou. A criação compreende macho e fêmea, igualdade. A imagem e semelhança de Deus foi o homem e foi a mulher, igualdade diante de Deus. O Espírito Santo em Pentecostes foi derramado sobre o homem e sobre a mulher. As primeiras pessoas que viram a ressurreição de Jesus, as mulheres. Não há diferença alguma. A justificação pela fé para homem e para mulher. A salvação pela graça para homem e para mulher. O corpo glorificado no arrebatamento para homem e para mulher. Não há diferença. É incondicional o amor. Você não é inferior, porém diferente do seu marido. Quem crê nisso diz amém. Amém. Quero ver hoje se você crê mesmo. A hora que ele fala, dá o chinelo, frita um ovo, faz de morto, vai buscar o jornal. Você pode me ligar aqui que eu vou ensinar para ele como é que é. E vocês, marido, riam enquanto podem. Eu sei que vai chegar a sua vez, irmã. Olha o tamanho da unha dela, dá uma olhada. Dá uma olhada no escarpão, o bico. Um desse na canela, meu filho. Fica tranquilo. Elas vão empatar agora mesmo e vão virar o placar de 8 gols de diferença. Porque a cana maior aqui, meu filho, não é para a mulher, é para o homem.
Mas por enquanto, e quando chegou a sua vez, irmã, pia fina, aleluia. Deixa os homens um pouquinho, pelo amor de Deus. Estão entendendo? Quem está entendendo diz amém. Para mesmo gritam aí, fala papai. Papai está falando. Bom, agora vamos para o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora é o papel do marido, do homem, do cabeça. É a sua função no matrimônio. Para que nós estamos aplicando isso? Para o casamento ser protegido, para o casamento ser sólido, para o casamento ser saudável, gostoso, puro, santo e bíblico. São princípios para você aplicar, mulher, para você se esforçar, esposa, para aplicar, para salvar teu casamento, para obedecer a Deus e andar com esse casamento debaixo da vontade de Deus, para trazer saúde a esse casamento, cumprindo aquilo que lhe cabe. O verso 22, ser submissa, idônea, sábia e virtuosa. Agora é o papel do homem, para que o casamento também seja protegido, guardado, seja sólido, bíblico e debaixo das balizas do Senhor. Vós, maridos, o marido deve exercer autoridade sobre o lar. O marido é o cabeça, ele tem a função de prover, proteger, amar e educar os componentes da sua família. Vejam no Éden, lembram, quando ele formou, ele deu autoridade do Éden para quem? Para o homem. Lembra quando o homem caiu, pecou? Deus vem pedir conta para quem? Lá no Éden, Eva, não. Adão, ele veio prestar conta com Adão. Ele é o referencial da autoridade em casa. Ele é o líder, é o cabeça. Deus o constituiu. Você quer um lar feliz, saudável? Você quer um casamento instável, bíblico, poderoso? Seja o cabeça, exerça autoridade, liderança. A provisão não deve vir da sua mulher. Do suor do teu rosto comerás. Falou isso para quem? Para Eva? Para Adão. Então é o homem que tem o dever e a obrigação de prover recursos, alimento para o lar. É ele que tem a obrigação de prover educação, tanto a esposa como os filhos. É ele quem protege, porque Adão é quem protegia, guardava o Éden. E é ele que tem a função de amá-la. Como assim, pastor? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós somos quem? A noiva. Quem amou primeiro? O noivo. O marido tem a função de amar a esposa. Esse é o papel definido de liderança. E se isso não ocorrer, problemas emocionais, baixa estima, complexos de inferioridade, depressão, fora as opressões espirituais por quebrar o princípio. Então, muito marido deprimido, com baixa estima, muito marido agressivo, muito marido com problemas espirituais, por não ocupar a posição que lhe é devida no matrimônio. Cabeça, autoridade, provedor, educador, protetor, líder, que tem as rédeas da família, o controle sobre a sua esposa e sobre o seu lar. E com relação ao casamento, o que ele deve fazer? Qual que é o dever de todo marido que está aqui e o que vai me assistir? Vós, maridos, o que a Bíblia diz? Amai vossas esposas. Mandamento para você, no seio do matrimônio, no contexto do casamento, é para você amar. Tudo bem? Vós, maridos, deveis amar vossas esposas. Vós, maridos, é obrigação de vocês amarem vossas esposas. Vós, maridos, tem um mandamento para vocês quanto às vossas mulheres, esposas. Qual é? Amá-las. Ah, tudo bem, o que tem de mais? Não.
É amar de qualquer jeito? Não. Amai-as como Cristo amou a igreja. Então eu tenho que fazer uma leitura e não passar a largo por um versículo tão revelador. Vós, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Então, como você, marido, qual é o seu papel no casamento? Primeiro, amar sua mulher. Segundo, qual é o nível desse amor? Como Cristo amou. Como Cristo amou a igreja? Sabe como? Amor de forma incondicional. Como assim? A igreja é feia, a igreja é gorda, a igreja peca, a igreja tem problema, tem falha. Ele não viu condição nenhuma, ele amou negro, branco, ímpio, judeu, gentio, criança, velho, pobre ou rico, defeituoso, enfermo, leproso, canceroso, aidético. O amor dele alcançou toda a igreja. Ele foi incondicional, não teve condição nenhuma que a igreja reunisse para que Jesus a amasse. Por exemplo, não teve ninguém santo o suficiente para ele amar, bonito o suficiente, conhecedor da Bíblia, perfeito. Ele amou ela, a igreja, nós, o povo dele, independente da nossa condição. Então, maridos, o amor que vocês têm que dar para sua esposa é independente da condição que ela se encontre. Ah, pastor, eu não amo a minha mulher porque ela não reúne todas as condições. Então não é o amor que Deus está pedindo em Efésios, não é bíblico. Pastor, eu não amo a minha esposa porque ela engordou. Pastor, eu não estou amando minha esposa porque ela envelheceu mais rápido que eu. Pastor, eu não estou amando a minha esposa porque ela ficou feia. Eu não estou amando minha esposa porque ela não é inteligente. Então você está fora do princípio e do padrão, porque ele manda você amá-la independente da condição que ela se encontra. A igreja também era gorda, a igreja também estava feia, a igreja também envelheceu, a igreja pecou, a igreja traiu, mas Cristo a amou independente disso, em detrimento disso. Assim vós, maridos, devei amar vossas esposas, não são porque elas estão envelhecendo ou não, não são porque aumentaram o peso ou não, não são porque por causa que está havendo uma satisfação sexual, não. Vocês devem amá-la com amor acima do amor carnal, do amor eros, erótico, e sim o amor ágape, o amor incondicional que só Deus tem, mas que colocou no seu coração na sua conversão. O que acontece? Minha esposa se acidentou e ela perdeu estou conjecturando, e ela perdeu o movimento das pernas. Então ela não pode ter relação comigo, eu vou deixar ela. Não é isso que Paulo está ensinando aqui, não. O meu amor por ela independe das pernas. O meu amor por ela independe da condição de realizar ato sexual. O meu amor dela é incondicional. Eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja. Está sobre você isso, marido, sobre mim. Essa é a sua responsabilidade. Está claro, lógico e simples, sem revelação alguma. Claro. Você deve amar. Por que você está rejeitando ela? Os solteiros a mesma coisa. Solteiros, eu não gosto dela, ela não reúne as condições que eu quero. Então você não pode. Então você nunca vai cumprir esse versículo. Porque se você achar uma mulher que é bonita, inteligente, santa, poderosa, que reúne todas as condições, você nunca vai poder amar ela como Cristo amou a igreja. Então você nunca vai cumprir esse versículo. Ué, por quê? Porque você ama ela porque ela reúne as condições. Você ama, é um amor que atende toda a sua exigência. Então o noivo, o solteiro está procurando uma mulher assim. Não é bíblico. Quando você acha uma mulher que não supre suas exigências,
que é imperfeita, que não é tão bonita, e se une com ela, ali você pode amá-la como Cristo amou, porque ela não reúne todas as condições, mas você ama ela independente dela reunir ou não, é incondicional. Então o solteiro está procurando uma mulher perfeita. Deixa eu te dizer, você nunca vai ter a mulher perfeita. Mas por quê? Ela nunca vai te querer. Por quê? Ela é perfeita. Como é que ela vai andar com a marmota igual você? A perfeita nunca vai te querer. Por quê? Porque ela é perfeita. Contenta com a imperfeita mesmo, bem? Olha só que tremendo. Qual é o maior mandamento da Bíblia? Amar a Deus. E o segundo? Olha que excelente oportunidade de executar o maior mandamento com a sua esposa, amando ela como a si mesmo, amando o seu próximo, a sua esposa, com amor incondicional. Você vai exercitar o maior mandamento da Bíblia com a sua esposa. Você vai amar com o amor que só Deus tem com a sua esposa. Então esse é o seu dever. Senhor, se ela fosse um pouquinho mais alta, Deus, se ela fosse um pouquinho mais morena, mais clara, se ela fosse mais nova, se ela fosse mais rechonchuda, se ela fosse mais, que é isso? Se ela fosse tudo isso, ela dava no pé, meu bem. Você não fica se questionando, homem? Nossa, Deus, tira essa de 40, dá 2 de 20. É uma oração errada. Não, você não deve abandonar sua esposa. Você não deve, meu irmão, fechar o coração, desistir. Você não deve abandonar esse relacionamento, esse noivado, ou ficar escolhendo a mulher perfeita. Não, essa que Deus colocou na sua vida, essa jovem que você está se relacionando, que está noivado, essa mulher que está do seu lado, casado já 1, 2, 10, 20, 30 anos, não a deixe, não endureça o coração, meu irmão. Ame-a, independente das condições. Peça graça a Deus, peça o amor de Deus derramado em nós pelo Espírito, para amar essa mulher, estando ela do jeito que ela está. Ame-a, meu irmão, ame de forma incondicional. Não espere a beleza, o peso, a inteligência. Ame a pessoa que Deus colocou na sua vida do jeito que ela é. Segundo, como também Cristo amou a igreja, si mesmo se entregou por ela. Agora vem a parte, olha a responsabilidade, marido. Qual é a função do marido? Qual é o dever do marido no casamento? Primeiro, amar a esposa. Segundo, amar de forma incondicional, como Cristo amou. Terceiro, amou ao ponto de dar a vida pela igreja. Aonde que ele deu a vida? Na cruz do Calvário, por mim e por você. Vós maridos, vocês têm que amar a esposa a tal ponto que têm que estar dispostos a entregar a vida por elas. Agora eu vou te dizer, olha para mim aqui, todos os homens, os marmanjos. O jeito que você está conduzindo esse relacionamento, você acha que você está na unha do que está pedindo aqui? Pastor, obreiro, eu. Já no tópico 2 você já bebeu fôlego. E agora no terceiro? Você tem que estar disposto a dar a vida pela sua esposa. Se você tem filho, aquela criança linda, maravilhosa, aquele menino, aquela menininha, a mais bonita do universo. Para ela, Deus não está pedindo para você dar a vida, mas para tua esposa você tem que dar. O amor que você tem que ter para sua parceira é tamanho que tem que estar disposto a entregar a vida por ela. Mais que estar disposto, é uma ordem dar a vida. Vamos dizer, se tiver um acontecimento, um incêndio na casa, um carro cai num precipício, tiver jeito de salvar, tiver você e sua esposa, tiver jeito de salvar um só, é você que tem que morrer, para você dar a vida.
Não dá ideia não, senão ela te mata. Peraí. Por que tem esse barulho? Você gostou, irmã? A irmã já está até orando. Cadê o precipício? O primeiro... Vamos viajar agora, bem? Vai orar para chover e para a pista estar escorregadia. E se tiver com a mãozinha segurando, ela ainda pisa no dedinho. Vai embora, miserável. Vai. Eu vou te falar uma coisa. Se ele se dispuser a dar a vida, pega na mão e salva esse camarada, meu irmão. Salva esse camarada. Porque você não vai encontrar outro que vai dar a vida por você, não, bem. Você não está valendo tanto assim também, não. Custou aparecer um que morre por mim, não leva não, Deus. É só para quebrar o gelo, porque os homens já estavam assim, sangue de Jesus, por que eu não fiquei em casa? Essa mulher vai acabar comigo agora. Vai chegar em casa, já vai, cadê o cartão? Anda. Ama suas mulheres e se entregou por ela, tá, para dar vida. Aí você vai dizer, pastor, olha só, homens, vai piorar um pouquinho ainda. Pastor, mas nunca teve uma oportunidade de eu dar vida para minha mulher, provavelmente nem vai ter. Então esse versículo aqui não dá para eu cumprir. Não sei se vai ter uma enchente, um incêndio, algo assim, que eu preciso dar a vida para ele. Ok. Pode ser que nunca aconteça, mas deixa eu dizer, maridos, vocês são homens que vivem para sua esposa, que vivem para suas esposas, como alguém disposto a dar a vida por ela. Você pode nunca encontrar esse dia, nunca acontecer de precisar dar a vida, mas você vive uma vida de quem daria a vida por ela agora. O jeito que você a trata, cuida dela, convive, o jeito que você tem afeto, o seu convívio com ela, é de um homem que daria a vida por ela? Traz aí na memória, o almoço, como é que é, quando dorme, o quarto, quando fala de dinheiro, de dívida, é de um marido que dá a vida pela esposa? É assim que se fala com ela? É assim que se lida com ela, no quarto, na intimidade? É assim que trata de finanças? É assim que se almoça? É a postura de um homem pronto a dar a vida por ela, ainda que esse dia não chegue? Essa é a função do homem no lar. Então eu volto lá na submissão. Qual mulher, marido, se você está se queixando que ela é mandona, que ela não obedece, que ela quer o seu papel, você acha que uma mulher terá dificuldade de submeter, obedecer um homem que vive assim por ela? Talvez ela é insubmissa porque você não ama desse jeito. Continuando, para que a santifique, tendo purificado por meio da lavagem de água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele deve amar a ponto de dar a vida. Quarto princípio para o homem: ele deve lavar a mulher pela lavagem da palavra. Cristo amou, deu a vida e regenerou a igreja, lavando-a pela palavra, santificando-a. É dever dos homens ensinar as escrituras para as esposas. O homem santifica sua esposa ensinando as escrituras. Deixa eu dizer para você que me ouve e vai me ver: quanto tempo você gasta com a sua esposa discutindo as escrituras? Quanto tempo você ensina a ela aqueles versículos que ela está 10 anos na igreja e nunca entendeu até hoje? Ele está dizendo aqui que o papel do noivo, Jesus Cristo, era lavar e santificar a noiva, a igreja, através da palavra. O marido deve santificar,
trabalhar na espiritualidade, no crescimento espiritual da mulher, na purificação da mulher, ensinando a ela as Escrituras. Quantas mulheres na igreja analfabetas de Bíblia? Então vão colocar a culpa no pastor, na escola dominical, no seminário, onde o dever não é do pastor, nem da igreja, nem do seminário, e sim dos maridos. Quanto tempo diariamente você gasta ensinando versículos, textos? É dever dos maridos ensinar. Pastor, mas espera aí, eu não tenho o dom de ensino, eu nem sei nada da Escritura. Você está em pecado. Está em pecado. É o seu dever agregar conhecimento e transferir conhecimento para a esposa. Assim ela será santificada. E depois, o 27, depois de santificada, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem ruga e formosa. Presta atenção. Através da palavra, a igreja fica formosa. Por que a sua mulher é tão irada? Por que a sua mulher é carnal? Por que a sua mulher é fria? Por que vocês quebram o pau? Por que a sua mulher é mal vestida, deprimida? Por que ela está engordando? Por que ela está tendo problema emocional? Por que ela não está formosa? Note aqui, quem faz a igreja formosa não é a própria igreja. É Cristo, o noivo, que adorna a igreja. Marido, se a sua mulher é assim, você é o responsável. Você não está gastando tempo com ela, você não compra nada para ela, não sai com ela, não cuida dela, não ora por ela, não ensina ela. Por isso ela não está formosa, ela está esse caco que você está vendo. Cada homem tem a mulher que merece. Ele é responsável por adornar a mulher. Ele é responsável por deixá-la formosa, sem ruga, sem mancha, doce, dócil, bela, bonita, santa, espiritual, idônea, madura. É o marido que gasta tempo com a mulher, que valoriza a mulher, que ora, intercede pela mulher, ama a mulher, tem cuidado, tem carinho, adorna a mulher. Então esse homem, quando entra na igreja, vai a uma festa familiar, todos a admiram. Que mulher virtuosa, bonita, santa, sábia, inteligente. Que mulher formosa. É o seu marido que a está adornando. Eu conheço maridos que não dão R$1 para a mulher, não pagam medicamento para a mulher, não deixam a mulher, escravizam, subjugam. Eu lembro, meu irmão, é cômico o que eu vou dizer, mas eu lembro de um casal de pastores, que a mulher do pastor implorava para ele trazer um quibe, o homem não trazia. O cara não tem coragem de dar um quibe para a mulher, vai dar o quê? Você imagina como é que era essa fulana? Se você desse uma vassoura, saia voando. Imagina como é. Você chega na casa, ela está lá, com aquele cabelo que fez o permanente, não deu certo. Camisa do deputado federal de 3 eleições atrás. Vassoura na mão, gritando. Quem que é o culpado? É a coitada. É o marido. Quantos estão entendendo? Diz amém. Você viu o que você vai sair daqui hoje, marido? Estou com dó de você. Você acabou de ganhar outra família, a sua mulher agora. Pois é, mas é desse jeito que vai. Agora por que está todo mundo destruído? Ninguém sabe quem é quem, que posição ocupa, está uma loucura. Sabe por que a maioria está rindo aqui, irmão? Para não chorar. Porque a nossa realidade não é de riso, não. É exatamente como eu estou falando. É depressão, é tristeza.
porque engordou um pouquinho, que está feio, ele não está te procurando, está difícil. Por quê? Os princípios não estão sendo aplicados. Estamos vivendo igual casal mundano. Chegamos do culto, vamos ver novela, encher a barriga e dorme cada um para um lado. Grita, ofende, ninguém ora, ninguém lê, ninguém gasta tempo com nada. É mundano, mundano. E quando chega no ápice, vai procurar um psicólogo. Não, Deus definiu papéis, posições e princípios individuais para os casais, para os cônjuges aplicarem no contexto da família. Assim sendo aplicado, trarão proteção, alicerce, obediência, graça e bênçãos abundarão sobre este casal e esta família. Não sejais ouvintes da palavra, mas praticantes. Cada princípio ensinado nesse seminário tem que ser aplicado na sua vida cotidiana, desde o momento que você sair daqui. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram os rios, correram as chuvas, sopraram os ventos, e essa casa não caiu. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. Correram os rios, sopraram os ventos, caíram as chuvas, e essa casa caiu, e grande foi a sua ruína. Alicerça a tua vida cristã, teu casamento, finanças, ministério, na revelação das Escrituras, praticando-as imediatamente. E o fim, 28, assim também os maridos devem amar sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a esposa, olha o versículo, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também Cristo faz. Presta atenção, tem pessoas que ficam doentes, com chagas na pele, e elas começam a se coçar tanto, que começam a se machucar. Outras pessoas têm problemas de cabeça, começam a se cortar, a se flagelar. Essas pessoas têm que ser amarradas e internadas. Qual homem aqui corta a si próprio? Qual homem aqui amputa membros do próprio corpo? Coloca fogo e gasolina no corpo? Pois o homem que não ama a sua mulher, pois o homem que não adorna a sua mulher, pois o homem que não ensina as Escrituras, pois o homem que prejudica, hostiliza a sua mulher, a si próprio está se machucando, a si próprio está se cortando. Então você, que o pior inimigo seu é sua esposa, que hostiliza, maltrata, não ama, só faz sexo quando quer, para abusar. Você que não ensina as Escrituras, gasta tempo, não adorna ela, não ama ela incondicionalmente, independente de como ela está, você está prejudicando a si próprio. O texto é claro, como lhe diz: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Você se fez um com ela, você está atacando na carne da sua carne. Espiritualmente esse é o sentido. Então o homem que não está cumprindo isso aqui, está lutando contra si. Talvez você não está rompendo na vida, no ministério, está traumatizado e cheio de sequela, exatamente por estar ignorando esses princípios com a sua esposa. Esses são princípios para a família ser saudável.